Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor para a exposição da sua palavra. Oremos. Ó Deus, Pai bondoso, nós estamos, Senhor, na tua presença. Estamos aqui com o objetivo de cultuar teu nome, de te exaltar, de te glorificar, porque tu és Deus, és o Senhor, mas tu és também nosso Salvador e nosso Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui neste momento e pedimos a tua graça para podermos transmitir tua palavra. E, ó Deus, que os que estão ouvindo possam entender, que teu Espírito, Senhor, abra seus corações para que a tua palavra seja compreendida e as pessoas possam ser salvas. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus determinou um dia em que Ele julgará toda a humanidade perdida, a humanidade não salva. E esse julgamento é chamado julgamento final e se dará no trono branco, conforme está revelado na palavra de Deus, no capítulo final do livro de Apocalipse. Precisamente o capítulo 21. Mas esse julgamento do trono branco é o julgamento para os não salvos. E a pergunta é: e os salvos serão julgados? Enfrentarão julgamento? Os salvos serão julgados e nós enfrentaremos o julgamento. Mas queremos dizer que a natureza do julgamento é bem diferente da natureza do julgamento dos não salvos. O julgamento do trono branco é um julgamento para os não salvos. De lá, eles serão condenados e nesse julgamento vai ser determinada a condenação de todos os seres humanos, né? Naturalmente, que não foram salvos. Mas para os salvos haverá um julgamento, mas esse julgamento não vai determinar a sua salvação. Por que não vai determinar a sua salvação? Porque a própria palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:9. E também o Senhor Jesus diz que aquele que crê não será julgado. Então nenhum crente será julgado para determinar sua salvação. Por que não será julgado? Porque esse julgamento do crente já foi sofrido por Jesus na cruz. Jesus já levou os nossos pecados sobre si e o crente que está em Cristo não vai passar pelo julgamento para determinar se ele vai entrar no céu ou não. Ele já é filho dos céus. E a própria palavra diz que a nossa pátria está nos céus. Mas haverá um julgamento para os salvos. E esse julgamento vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Logo, os crentes já estarão
nos seus corpos ressurretos, em um corpo glorificado. Toda a igreja já foi arrebatada e essa igreja já está na presença de Deus. Então, o julgamento que a igreja, os salvos, vai passar, vai enfrentar, é o julgamento das obras, ou seja, é o julgamento das recompensas. Esse julgamento é para determinar se ele será recompensado ou não. E essa recompensa é chamada nas Escrituras de galardão, que a palavra galardão exatamente é a recompensa que Deus dará ao seu povo, aos seus filhos, aos seus santos. Então, note que privilégio. Além da salvação eterna, que é a maior bênção, haverá uma recompensa pelos serviços que prestamos a Deus. Ora, servir a Deus já é um privilégio. Imagine que Deus determinou que vai recompensar pelos seus serviços. Isso como um estímulo para que você sirva a Deus com satisfação, com alegria, durante a sua trajetória cristã, a sua vida cristã. Esse julgamento, ele é ensinado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 10, quando Paulo está falando da vida que o crente gozará no novo corpo. Ele termina expondo esse capítulo no versículo 10, dizendo assim: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, observe que aqui fala de um tribunal, e quando fala de um tribunal, pressupõe o quê? Julgamento. E vamos comparecer diante desse tribunal, e quem estará sentado nesse tribunal é a pessoa de Jesus, para julgar o seu povo em relação à maneira como o seu povo viveu neste mundo. E o texto diz que esse julgamento é individual, não é coletivo. Olha o que a passagem diz: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que quando você fala a expressão merecer, essa tradução aqui, que eu estou usando, a tradução novo, versão Novo Testamento, transformação. Mas não é claro por merecimento, ele vai receber o que tiver feito por meio do seu corpo, mostrando que o crente, depois que ele recebe a salvação em Cristo Jesus, o dom da salvação, ele precisa cultivar uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus, porque ele será avaliado nesse tribunal pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos, essa passagem aqui, vai falar exatamente disso. Os versículos 10 até o 17. Então vamos analisar essa passagem e mostrar como será esse julgamento. Diz assim o verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Note bem aqui: o Senhor Jesus, ele é o fundamento, é a pedra fundamental da igreja. A igreja está fundamentada sobre Cristo, sobre a sua obra redentora, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Mas sobre esse fundamento, que é o fundamento principal, que é o próprio Jesus, há outros fundamentos que Deus determinou para que a sua igreja seja construída. E
de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o texto sagrado, o apóstolo Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o que é que ele quer dizer isso? Que fundamento é dos apóstolos e dos profetas? Não está falando das pessoas dos apóstolos, nem está falando das pessoas dos profetas, mas está falando dos ensinos dos apóstolos e dos ensinos dos profetas. Ou seja, sobre a Bíblia, sobre o que os apóstolos escreveram e sobre o que os profetas escreveram. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Os profetas escreveram o Velho Testamento. Então, a igreja tem um fundamento principal, que é Cristo, a grande pedra fundamental, e outros fundamentos que estão sobre o fundamento principal, que são os ensinos, em outras palavras, sobre as Escrituras Sagradas. Ou seja, a igreja ela tem que ser edificada por meio dos ensinos das Escrituras. E aqui Paulo está advertindo os construtores, aqueles que ensinam, aqueles que pregam. Ele diz assim, segundo a graça de Deus, que me foi dada, Paulo falando, que foi a graça de Deus que foi dada a ele, lancei um fundamento como prudente construtor, e faz uma advertência, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ora, quando a igreja é edificada, ela é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre as Escrituras Sagradas. Se algum construtor ou algum pregador desejar edificar a igreja, que está plantada sobre o grande fundamento que é Jesus, ele não pode fugir desses fundamentos, ou sejam as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento. Por isso que Paulo faz uma advertência. Porém, cada um veja como edifica. Então ele começa a detalhar como a igreja é realmente edificada e como ela pode não ser edificada, dependendo dos materiais que são empregados para a construção da igreja de Deus. O versículo 11 diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ele então emprega 6 materiais, fala de 6 materiais que são usados, que podem ser usados para construir exatamente essa obra de Deus que é a sua igreja. Então, que materiais são esses? O texto diz: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, note que ele fala de 3 materiais que são preciosos e resistentes a qualquer teste de fogo, e 3 materiais que não são preciosos e não resistem a um teste de fogo. Quais são os materiais que são resistentes ao teste de fogo? Você tem o ouro, conforme o texto fala, a prata e as pedras preciosas. Ora, por que resiste ao fogo? Quando você acha uma pedra de ouro, acha um desses materiais, eles vêm com todas as suas impurezas. E esses materiais, para serem purificados, precisam passar pelo teste de fogo. Quanto mais passa pelo fogo, mais eles saem puros. Eles saem puros e se tornam mais preciosos ainda. Você tem o ouro bruto, que depois que passa pelo teste do fogo, é mais valorizado.
você tem a prata, você tem as pedras preciosas. Então, esses materiais, eles contribuem para edificar a igreja. Eu entendo que o que Paulo fala, eu entendo que quando Paulo fala desses três materiais, o ouro, a prata e as pedras preciosas, ele está falando da fidelidade que o construtor ele tem quando e utiliza quando está construindo ou edificando a igreja de Deus. E esses materiais são aqueles materiais que fazem parte do ensino correto das Escrituras, da sã doutrina. Por exemplo, quando se ensina algo diferente do que a Bíblia prega ou transmite, você não está construindo, não está edificando a igreja. Quantos mestres ensinadores ensinam doutrinas erradas, heréticas? Por exemplo, uma doutrina herética é não afirmar que Jesus é o Deus encarnado. Outra doutrina herética é não afirmar que a morte de Cristo foi uma morte redentora e substitutiva. O que é que eu falo como redentora? Redentora porque a morte de Cristo foi o preço que ele pagou, o sangue que ele derramou para resgatar os pecadores dos seus pecados. Substitutiva porque Deus, ao invés de punir quem realmente merecia, que éramos nós, que somos os pecadores, então Deus puniu o seu próprio Filho. Então ele nos substituiu na cruz, nos substituiu na cruz. Então, não pregar isso não edifica a igreja. Quando, por exemplo, começam a trazer ensinos, aqueles até bons ensinos, mas não aqueles ensinos que são determinados por Deus para que a igreja pregue e anuncie que é a mensagem da cruz, então essas pessoas não edificam a igreja. Elas não constroem a igreja, não constroem sobre o fundamento. Esses materiais são os materiais aprovados por Deus quando se ensina a sua igreja, se edifica a sua igreja. É pregar sã doutrina, pregar a correta doutrina. Mas às vezes os pregadores, os construtores, eles empregam materiais indignos, ensinando ao povo de Deus. Que aqui Paulo utiliza também 3 materiais que não têm valor para edificar a igreja. E ele chama esses materiais de feno, madeira e palha. E nós sabemos que esses materiais, eles não resistem a um teste de fogo, são logo queimados. E a gente fica imaginando, que materiais são esses? Às vezes, irmão, servindo a Deus, as pessoas fogem do reto ensino da palavra. A igreja tem que pregar a mensagem da cruz, fundamentada na morte de Cristo, tem que pregar mensagens de santificação, mensagens que levem o crente a desenvolver uma comunhão com Deus, que levem o povo de Deus a viver com Cristo, o cabeça da igreja, levando cada membro a ter uma perfeita relação, um perfeito relacionamento com o cabeça da igreja, que é Cristo. Mas às vezes, ao invés de pregar essas doutrinas, eles pegam mensagens, por exemplo, de autoajuda, mensagens que parecem boas, mas não são boas porque não são fundamentadas nas Escrituras, que para Deus são materiais que não glorificam a Ele, nem edifica
a sua igreja. Por exemplo, o culto hoje, como é que as igrejas hoje prestam culto a Deus? Será que elas prestam um culto simples? O que é um culto simples que glorifica a Deus? É aquele culto que tem fundamento no ensino da palavra. Geralmente, o culto sempre foi assim. Ele tem exposição das escrituras, da palavra. Ele tem cânticos, mas cânticos espirituais, cânticos que glorifiquem aquele que está sendo adorado, que é o Senhor Jesus. E ele tem fundamento também nas orações que o seu povo que o povo de Deus faz ao seu Senhor. Então é um culto simples que visa a glória de Deus. Não visa, por exemplo, o bem-estar da comunidade, não visa o entretenimento, não visa alegrar as pessoas, não visa satisfazer os corações, mas visa somente honrar a Deus, glorificar a Deus. E é claro que quando um culto é prestado com o objetivo de glorificar a Deus, todas aquelas pessoas que estão em comunhão com esse Deus vão se alegrar, porque a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes a igreja muda o culto para alegrar os adoradores, não a pessoa que está sendo adorada. Quem é a pessoa que deve ser adorada? Deus, não os adoradores. Os adoradores precisam glorificar ao adorador, que é a pessoa de Jesus. Mas as igrejas, naquele afã de conquistar uma membresia, uma grande membresia, atrair pessoas para seu rol de membros, ter um grande rol de membros, então começa a ajustar seus cultos para agradar tais pessoas e não para agradar o Senhor, o dono da igreja, o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão empregando o que é material? Exatamente. Madeira, feno e palha. Agora, note como é que vai se dar esse julgamento. Esse julgamento. Cristo estará sentado no trono, no tribunal, conforme fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Sentado. E cada um de nós, conforme Paulo aqui ensina, vai comparecer nesse tribunal e vai ser julgado. Vai ser julgado pelo serviço que prestou ao seu Senhor. E quem vai julgar é Cristo. Logo, não haverá falha no julgamento. Que o julgamento de Cristo é um julgamento reto. Eu vou dar um exemplo de um serviço que pode ser, que fatalmente vai ser rejeitado nesse lugar, nesse momento, nessa hora do tribunal de Cristo. Você é crente em Jesus Cristo. Aí você deseja cantar. Oh, coisa bonita, é bom quando nós desejamos cantar para glorificar a Deus. Mas vamos supor que a pessoa queira cantar para mostrar a sua própria pessoa, a sua bela voz. Ele não vise glorificar a Deus, mas vise mostrar aquele auditório para que ele está cantando, mostrar suas qualidades. Se ele pensar desse jeito, o material que ele está empregando ou é madeira, ou é feno, ou é palha. A mesma coisa acontece com o pregador. Um pregador que quer ser admirado pelo seu auditório ou pela sua comunidade. Ele quer ser admirado. Então, ele não visa
pregar uma mensagem fiel, que glorifica a Deus e que edifica a igreja de Deus. Ele quer mais ser respeitado, considerado e admirado. Fique certo que o material que ele está empregando é madeira, feno e palha. Deus fará o julgamento reto, Jesus fará o julgamento reto, porque ele conhece a nossa motivação. Por exemplo, eu não conheço a motivação do irmão, meu irmão conhece minha motivação. Ninguém conhece a motivação de ninguém, mas Cristo conhece. De modo que quando uma pessoa serve a Deus fielmente, com um coração sincero, querendo adorar o seu Senhor, agradecido pela salvação eterna que Deus lhe deu, movido por esse desejo, naturalmente ele está empregando esses materiais que glorificam a Deus. Quais são? Ouro, prata e pedras preciosas. Ora, agora vamos entrar no julgamento propriamente dito. Cristo estará julgando, um por um, avaliando o serviço de cada um, o material que cada um empregou. Se empregou esses materiais que glorificam a Deus, ouro, pedras preciosas e prata, esses serviços serão aprovados. Se empregou, quando servir a Deus, madeira, feno e palha, esse serviço será reprovado. E quem é que vai avaliar o serviço? É o próprio Cristo com o seu olhar. O olhar de Cristo é descrito em Apocalipse como olhar de fogo. Fogo no sentido que é purificador, que enxerga até motivação, sabe tudo o que glorificou a Deus e o que não glorificou a Deus, de modo que todo o meu serviço que eu preste a meu Deus, que não tenha a motivação de glorificá-lo, esse serviço será reprovado. Por exemplo, eu tenho dado sempre dado um exemplo quando falo desse assunto, falando de um irmão em uma determinada igreja que tinha um dom de cantar. Ele tinha uma bela voz. E a igreja entendia que Deus tinha lhe dado esse dom. E estimulavam a cantar. Irmão, vai glorificar a Deus, vai glorificar a Deus, vai glorificar a Deus. Deus lhe deu esse dom. Mas ele não gostava muito de cantar. E a igreja notou que quando tinha um evento, um aniversário, um evento em que a frequência ao templo era muito grande, aí ele chegava para o dirigente e dizia: irmão, bote o meu nome para cantar. E se o irmão não botasse, aí havia confusão, havia briga. Aí perguntaram a ele: mas por que o irmão não deseja cantar assim, quando não se trata de um evento de um aniversário ou um evento especial? Ele fala: é porque a igreja tem muita pouca gente. Tem pouca gente. Então qual é a motivação dele, irmão? A motivação dele: eu digo que você canta aqui sozinho, sem ninguém, e você glorifica seu Deus. E você honra o seu Deus. Então, esses serviços serão avaliados pelo olhar de Cristo, que é exatamente passar pelo fogo, conforme o texto diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, que é aquele dia do julgamento, é nas obras, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. E esse fogo é o olhar de Cristo, olhar avaliador de Cristo.
Agora, olhe a conclusão do versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se não permanecer, esse não receberá galardão. Não receberá galardão, todavia será salvo como que através do fogo. Aí é que a gente entende que esse julgamento não é para condenação, é para recompensar ou conceder galardão pelos serviços que nós prestamos ao nosso Deus. O serviço que Deus vai galardoar é o serviço que é motivado para a glória de Deus e não para a honra da própria pessoa que está servindo. Por isso que temos que consultar nosso coração, avaliar nosso coração. Servimos a Deus para a sua glória ou servimos a Deus querendo reconhecimento? Se uma pessoa quiser reconhecimento, perdeu o seu galardão. Como o Senhor Jesus Cristo falou, né? Daquelas pessoas que visavam ser vistas pelo público, orava para ser visto, para aparecer, e Cristo disse, na verdade ele já recebeu o seu galardão. Qual é o galardão dele? Por ser reconhecido pelas pessoas. Ora, a melhor coisa do mundo é ser reconhecido por Deus, não pelos homens. Agora, irmãos, vamos nos aprofundar mais um pouco para entendermos a natureza do galardão, que é a recompensa. O que é galardão? Você não pode pensar em galardão como coisas terrenas. O que é que serve um bem terreno no céu? Você vai se alegrar ganhando um carro no céu? Ganhando um castelo, um palacete? Com vários quartos, várias dependências? Tem algum bem na terra que venha ser definido ou traduzido como galardão no céu? Não. Essas coisas são coisas materiais. Então, que galardão é esse? A Bíblia fala também, para definir esses galardões, fala em coroas. E a Bíblia descreve 5 coroas que serão dadas aos vencedores, com recompensa, que é exatamente a doutrina do galardão. Quais são as 5 coroas que a Bíblia ensina, descreve, fala e que serão dadas? Vamos pensar, vamos ver se eu me lembro das 5. Uma é a coroa da alegria. Então, a coroa da alegria não tem nada de material. Será dada àqueles filhos de Deus que se empenham em ganhar almas. Paulo disse isso aos crentes lá em Filipos. Minha alegria e coroa. Vocês são minha alegria e coroa. Então, você se empenha, dá testemunho, fala de Jesus, para que as pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas. E você vai ver essas pessoas na presença de Deus na glória. Essa é a sua alegria que vai ser concedida a você. Existe também uma alegria para aquelas pessoas, uma coroa, para aquelas pessoas que vivem uma vida santa, que procuram viver uma vida santa que glorifica a Deus, que é chamada de coroa incorruptível. Pedro fala dessa coroa. Existe outra coroa, que é chamada coroa da justiça. Quem fala dessa coroa da justiça é Paulo, na sua carta a Timóteo, no 4º capítulo, no final da sua carta, ele fala assim, eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. E ele disse que o Senhor, justo juiz, lhe dará a coroa da justiça, não só a ele, mas a todos quantos amam a sua vida. E a gente entende que essa coroa da justiça será dada àquele crente que deseja que Cristo volte. Aí a gente pergunta,
todos os crentes desejam, ter um desejo ardente que Cristo volte, tomara que tenha. Se tiverem, receberão essa coroa. Essa coroa. Tem a coroa da vida. Tiago fala dessa coroa. Sabe a quem será dada essa coroa? Aqueles que sofrem pela sua fé, que morrem pela sua fé. O povo de Deus, pelo menos nos 3 primeiros séculos da era da igreja, pelo menos até o ano 313, quando Constantino ele assinou o decreto pondo fim às perseguições, mas nesse período muitos crentes morreram pela sua fé. Outros negaram, outros recuaram, não suportaram a provação. Então aqueles que morreram pela sua fé, sofreram pela sua fé, receberão a coroa da vida. Então, já abordamos quantas coroas? 4. Deve ter outra. Coroa da alegria. Coroa da vida. Coroa da justiça. Coroa incorruptível. Tem outra coroa. Se não me lembrar aqui, no próximo domingo direi. Essa coroa. Mas o que importa é que entendamos que os galardões que serão dados são as recompensas, equivalem às recompensas. Agora, para concluir esse ensino, vamos pensar em outro aspecto dessa recompensa. Olha, esses galardões serão usufruídos pelos vencedores, quando eles serão recompensados nesse tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja, e a gente fica imaginando, mas todos os crentes não vão gozar a salvação eterna? Vão gozar a salvação eterna. Mas nem todos os crentes vão ser recompensados, terão galardão. Os que vão ter galardão são aqueles que construíram, que serviram a Deus utilizando esses materiais: ouro, prata e pedras preciosas. Os que utilizaram madeira, feno e palha vão ser salvos, como o texto fala, através do fogo. Vão escapar da condenação eterna, mas não vão receber galardão. Olha, qual a conclusão lógica? Você viveu para Cristo. Você reconheceu Jesus como seu Salvador. É um crente grato. É um crente que diz: meu Deus me salvou. Eu não mereço essa salvação. Então, você se dedica, movido pela gratidão, a servir a Deus e o serve de todo o coração. E você será galardoado. E, no meu entendimento, esse galardão é uma espécie de alegria, além da nossa compreensão, que essas pessoas terão na eternidade, que gozarão durante toda a eternidade, quando usufruir a sua salvação eterna. Agora, vamos pensar em outra coisa. No céu, coroa da glória, Moreira é meu auxiliar, o grande auxiliar. Sabe quem vai receber essa coroa da glória? Os pastores fiéis. Está lá em Pedro. Quando aparecer o sumo pastor, recebereis, falando aos pastores, recebereis a inacessível coroa da glória. Aqueles pastores que ensinam a palavra, ensinam a verdade e honram Cristo com todo o seu coração,
e edificam a igreja. Edificam a igreja. Então, esses galardões, eu entendo que no céu você pode encontrar um crente que tem maior glória do que outro. Em que sentido? Por causa dessas coroas recebidas, dessas recompensas recebidas. Mas você pergunta, e no céu haverá algum crente triste? Não. A própria salvação é a grande alegria do crente, né? Entre os anjos você encontra, Deus criou assim, fez isso. Ele criou anjo, criou arcanjo, criou serafins, criou querubins, e entre eles há essa hierarquia, não no sentido que um é superior ao outro, porque Deus quis fazer assim. Então, irmãos, essa recompensa é mais um grande incentivo que Deus nos dá para sermos fiéis, para vivermos para Ele, para que o crente diga assim, vale a pena, durante esse pequeno tempo que eu vivo aqui, depois que eu aceitei Jesus, ser fiel, porque Deus vai abençoar não só nesta vida, como na vida eterna. Então vale a pena ser obediente. E não fique pensando que é muito tempo, não, irmão. Nós que pensamos que é muito tempo. Eu, por exemplo, eu aceitei o Senhor Jesus com 18 anos. Foi com 18 anos. Eu tenho 68. Então, 50 anos, né? 50, é meio século. Eu espero ter servido, estar servindo a Deus e pregando os materiais que edificam a igreja. O ouro, a prata e as pedras preciosas. Peço a meu Deus que Ele me dê graça, porque sem a graça dEle eu não tenho nenhuma condição. Faça para mim, irmão, eu sei que você estará fazendo a mesma coisa. Então, que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades da sua